Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que vocês vão estar vendo esse devocional, mas só sei que, glória a Deus, saiu. Gente, que luta! Seja bem-vinda a mais um devocional. Hoje nós estamos no 7º dia e eu convido você a participar conosco também. Antes que eu me esqueça, gostaria já de convidar você para curtir, para se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo também com alguma mulher que você veja que precisa de ouvir a palavra de Deus juntamente conosco. Convide a amiga, mais uma para a gente poder fazer devocional juntas, tá bom? Então não se esqueça. O devocional do mês de agosto tem o tema Mulheres que Frutificam, baseado em João, no capítulo 15. E o tema de hoje é Raízes profundas produzem frutos duradouros. E eu gostaria de fazer uma pergunta para você antes da gente começar a entrar no devocional. Se Deus olhasse hoje para as raízes da sua vida espiritual, o que ele encontraria? O nosso texto base de hoje está em Jeremias, no capítulo 17, o versículo 7 e 8, que diz assim: Feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como a árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes de água. Não se incomodam com o calor e as suas folhas continuam verdes. Teme os longos meses da seca e nunca deixa de produzir frutos. Nos 6 primeiros dias, nós aprendemos sobre a videira, o agricultor, sobre a importância de permanecer, a dependência, sobre a seiva, e na aula de ontem foi sobre o silêncio de Deus. E hoje nós iremos encontrar um momento de pausa, de revisão e consagração ao Senhor, para entender que Deus sempre estabeleceu momentos para lembrar, revisar, renovar alianças, e não queremos apenas acumular conhecimento, sabe? Mas nós queremos aprender e colocar em prática tudo aquilo que foi nos ensinado durante esses dias. Eu acredito e eu creio em nome de Jesus que até nós terminarmos esse mês de agosto, nós seremos outras mulheres. Começamos o mês de agosto sendo uma mulher e terminaremos sendo outra, porque nós cremos no poder da transformação da palavra de Deus. Você já reparou que nós vivemos em uma geração apaixonada por frutos? Todos querem colher, querem crescer, querem viver milagres, mas poucas pessoas se preocupam de fato com as raízes. E quando nós vemos uma árvore enorme, nós já admiramos a copa da árvore, nós elogiamos os seus galhos. Entretanto, ninguém repara aquilo que está escondido lá debaixo da terra, que são as raízes. Porém, Deus, ele sabe que a parte mais importante da árvore é justamente aquela que ninguém vê. Esses dias eu me deparei com uma árvore, uma notícia, de uma árvore tão bonita, frondosa, só que teve uma tempestade e essa árvore caiu. E, inclusive, quase que tirou a vida de um homem por um triz. E eu fiquei olhando assim, e as pessoas falaram assim, essa árvore caiu porque a raiz dela era rasa, se fosse mais raiz funda, ela não tinha caído. E aquilo começou a me trazer à memória reflexões, sobre a importância de nós aprofundarmos as raízes, porque uma árvore, quando a raiz ela é funda, pode bater o vento que for, a tempestade que for, ela está ali, se sustentando. O mundo, ele valoriza a aparência, só que Deus, ele valoriza a profundidade. Aí o mundo vai lá e pergunta para você, e aí, quantos frutos você tem? Às vezes até o ego vem querer encher, inflar a gente, encher. E a gente fala assim, eu tenho tantos frutos. Não. Deus, ele não está preocupado com a quantidade de frutos que você tem. Deus, ele pergunta assim, e aí, qual que é a profundidade das suas raízes? Sabe por quê? Porque o tempo do fruto, ele vai chegar. Mas antes do tempo do fruto chegar, precisa-se aprofundar as raízes. Durante essa primeira semana, repara que nós não aprendemos sobre a quantidade de frutos. Deus não falou conosco preocupado com a quantidade de frutos que nós vamos dar. Não. O que Deus falou? Sobre permanência, Deus falou sobre dependência, Deus falou sobre confiança, sobre silêncio
e também sobre a ação do Espírito Santo. Você percebe isso? O agricultor, ele foca muito nas raízes, sabe? Deus, ele está trabalhando nas raízes, percebe isso? Sabe por quê? Porque ele sabe que frutos sem raiz não permanecem. Há pessoas que crescem rapidamente, mas ao mesmo tempo que crescem rápido, elas caem rápido. Por quê? Porque vivem o superficial, não aprofundam suas raízes, sabe? Há mulheres que vivem grandes momentos com Deus, mas não permanecem. Ela vai lá e fala assim, eu tive uma grande experiência com Deus, meu Deus, que experiência maravilhosa. De fato, pode até ter tido, porém, ela não aprofundou as raízes, e quando não se aprofunda as raízes, elas acabam não permanecendo. Observa uma plantinha. Ela cresce em poucos dias, às vezes semanas, meses, independente. Mas uma árvore, ela leva anos para amadurecer, sabe, para crescer e o seu tronco ficar grosso. Ela leva muito tempo e Deus não está apenas interessado no seu crescimento. Ele deseja formar o seu caráter. O crescimento impressiona e o amadurecimento ele sustenta. E é possível crescer na igreja sem amadurecer. Você sabia disso? É possível você ocupar cargos dentro da igreja também sem desenvolver um caráter com Cristo. E é possível também você falar de Cristo sem conhecê-lo. E é por isso que Deus trabalha primeiramente no nosso interior. Ele não tem pressa, ele está formando mulheres que permanecerão firmes em qualquer estação. Observa que a gente acabou de ler em Jeremias, ele falou assim, que a árvore plantada junto às águas, junto ao rio, não receia quando vem o calor. Observe que o calor vem, a seca chega, as dificuldades aparecem, mas a árvore permanece. Mas por que ela permanece? Porque a sua segurança não depende do clima, ela depende das raízes. Ela sabe que independente de como está o clima ali fora, lá no seu interior, lá no fundo, ela está sendo alimentada, porque a raiz está fincada lá no fundo. Então ela recebe aquela água, aquele alimento. Você está entendendo o que Deus está querendo falar com você? A mulher que permanece em Cristo, ela enfrenta lutas, enfrenta dificuldades, enfrenta o luto, enfrenta o medo, passa por perdas, só que a diferença é que a sua esperança não está nas circunstâncias, está na fonte. Você entende, mulher? A mulher que teme ao Senhor, que confia no Senhor, a sua confiança e sua segurança está na fonte. E entenda uma coisa, mulher, Deus, ele não apenas quer mudar a sua vida, ele quer mudar a sua estrutura. Às vezes nós oramos, Senhor, muda a minha situação, só que Deus responde, primeiro eu vou fortalecer você, sabe? Porque uma situação resolvida sem transformação no interior pode gerar novas quedas. Então, antes de Deus te abençoar, ele vai te transformar, porque depois que Deus fortalece as nossas raízes, nós conseguimos permanecer mesmo quando os ventos voltam. E depois dessa semana, talvez hoje seja um bom momento para você olhar para trás de tudo aquilo que nós aprendemos, sabe? Porque olha só, vou recapitular com você. Nós descobrimos que Jesus é a videira, o Pai é o agricultor. Permanecer vem antes de produzir, nossa força vem da dependência. O Espírito Santo é quem produz o fruto, nós não precisamos fazer força para frutificar, não, ele sai naturalmente. O silêncio de Deus também nunca significa abandono. Agora eu faço a pergunta para você, mulher, você está apenas assistindo esse devocional, lendo os materiais, ou você está permitindo que Deus transforme o seu coração? Porque como eu já falei aqui, eu tenho fé, eu acredito que se você se permitir, Deus ele irá te transformar e você vai terminar esse mês de agosto uma mulher renovada, uma mulher fortalecida e uma mulher enraizada na presença de Deus. E vamos falar mais um pouquinho de Maria de Betânia? A Maria de Betânia, enquanto muitos valorizavam o serviço de Marta, ela estava lá aos pés de Jesus, ela escolheu permanecer aos pés de Jesus. E ela compreendeu algo muito precioso, que antes de servir ao mestre, era necessário conhecê-lo. Você está entendendo? Antes de servi-lo,
É preciso conhecê-lo, ter intimidade com ele, conexão. Às vezes ficamos muito focados, eu trabalho na casa de Deus, eu faço isso, eu faço aquilo, tenho um cargo. E não desaceleramos para sentar aos pés de Jesus e ouvi-lo, se conectar com ele, ter comunhão com ele. Você entende isso? Antes de servir, é necessário sentar aos pés de Jesus e conhecê-lo. E às vezes muitas pessoas até acham exagero. Olha só, Maria, ela quando derramou o perfume sobre Jesus, muitos acharam desperdício. E aquilo que todos ali, né, inclusive Judas, que foi o primeiro, ele que falou, inflamou o povo ali, que estava falando que essa mulher estava desperdiçando, o que eles chamaram de desperdício, Jesus chamou de adoração. Entenda que uma mulher de raízes profundas, ela não vive para impressionar as pessoas, ela vive para agradar ao Senhor. Então ela não está nem aí no ambiente que ela está, aonde ela estiver, se houver a necessidade de adorar, ela vai adorar. E eu não sei o que está passando na sua vida, talvez você esteja usando esses primeiros 7 dias de devocional para desacelerar o seu coração. Talvez você tenha começado esse devocional querendo respostas de Deus e Deus está oferecendo para você relacionamento. Talvez você esteja aqui atrás de frutos e Deus vai lá e fala, não, minha filha, no momento eu te ofereço raízes. E uma coisa eu falo para você, mulher, não tenha pressa. As raízes que Deus está formando hoje em você te sustentará para os frutos que virão amanhã na sua vida. E lembre-se, Deus nunca constrói árvores fortes olhando apenas para o fruto. Ele passa muito tempo cuidando das raízes. Talvez você esteja preocupada com aquilo que ainda não apareceu, mas te acalma, mulher. Te acalma, porque Deus está ocupado fortalecendo as suas raízes. E Ele vai fortalecer aquilo que vai te sustentar em tudo que ainda vai vir sobre a tua vida. Não despreze o dia simples, não subestime as pequenas obediências, não desista das orações silenciosas, porque são elas que alimentam as raízes. E não se esqueça de uma coisa, mulheres que permanecem escondidas na presença de Deus se tornam árvores que oferecem sombra e descanso para outras pessoas. Não se esqueça disso. Amém? E antes de orarmos, eu gostaria de lembrar você sobre amanhã. Amanhã nós vamos descobrir por que Deus poda justamente os ramos que estão dando fruto. Meu Deus, que dor, né? Ai, meu Deus. Você vai perceber que algumas das maiores dores da sua vida pode ter sido as maiores demonstrações de cuidado do agricultor. É isso que nós vamos aprender, tá bom? Antes da gente orar também, eu gostaria de convidar você para um desafio. O desafio de hoje é da semana, tá? Separe um tempo na tua agenda. A gente sempre coloca tempo na nossa agenda, é importante, né? Tal dia tem que ir tal lugar, falar com fulano, consulta não sei o quê, né? Pega a tua agenda, coloca um horário fixo nela para essa semana. Esse horário fixo, 15 minutos, é o seu compromisso que você tem de passar com Deus, tá? Você vai orar, você vai meditar. Esses 15 minutos da sua agenda é para você parar tudo, desacelerar. E somente busque a face do Senhor. Mas não espera sobrar tempo não, marca na agenda, porque se você for esperar sobrar tempo, não vai sobrar tempo, você sabe que não vai. Então faça isso, ok? Vamos orar? Pai amado, obrigado por tudo que tens ministrado no nosso coração durante essa primeira semana. Obrigado porque o Senhor não está apenas preocupado com aquilo que nós fazemos, mas com quem estamos nos tornando. Fortalece nossas raízes. Ajuda-nos a permanecer quando nós quisermos desistir. Que a nossa fé não dependa das circunstâncias, que o nosso coração permaneça firme em Ti, ó Deus. Ensina-nos a amar mais a Tua presença do que os Teus presentes e que tudo aquilo que o Senhor produzia em nossa vida permaneça para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, amém. E eu desejo para você um ótimo dia, fica com Deus e até amanhã.